Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje quero comentar um pouco mais acerca dessa situação que está ocorrendo na região entre a Rússia e a Ucrânia e, inevitavelmente, envolve a Europa e os Estados Unidos, que são quem, de certa forma, estão diretamente envolvidos, porque, querendo ou não, esta guerra está acontecendo do lado europeu, no continente europeu. O que ocorrerá daqui para frente, eu acredito, que vai ser uma divisão entre Ocidente e Oriente, e a gente pode retornar àquela divisão do Império Romano, que foi dividido exatamente entre essas duas regiões, Ocidente e Oriente, e formou aquela região como nós conhecemos hoje, separando Ásia de Europa, separando também o mundo entre o lado ocidental e o lado oriental. Foi exatamente neste momento. E aí a divisão do império e tudo que decorreu a partir daquele momento. O que eu acredito que ocorrerá é uma volta, um girar por parte da Rússia, saindo dessa interação com o continente europeu e se voltando para aquelas regiões, a China, a Índia. E o que a gente não pode se esquecer é que a ideologia que é pregada na Rússia é contra o globalismo. Eles acreditam que essa união que acontece no Ocidente entre os países europeus e os Estados Unidos é um complô para dominar, para ter essa predominância mundial. Então, conforme eles vão agregando aqueles países próximos à Rússia à OTAN, eles de certa forma encurralam a Rússia, e pela história nós podemos enxergar que o avô de Putin fez parte dessa União Soviética. O pai de Putin, ele lutou nas guerras, na Segunda Guerra. Então, veja como isso está impregnado no coração daquele líder. E como eu acredito, baseado nas escrituras, que o mundo, ele, no período da grande tribulação, irá se separar em blocos imperiais, ao estilo imperial, e um desses blocos será de fato esse globalismo, esse conhecido como globalismo, que envolve Europa e Estados Unidos. E o interessante é que essa ação do Putin, ela gerou um movimento neste estado que anteriormente era muito mais amplo, era muito mais visível essa força, esse poderio bélico, mas eles acabaram deixando com que esse fortalecimento se esvaísse. Mas agora, com essa ameaça visível, eles voltaram a falar em investimento bélico, principalmente na OTAN, coisa que o Trump estava tentando fazer. E agora, por causa dessa ameaça, eles começaram a se movimentar. E eu acredito que este vai ser um movimento que deixará, como já tem acontecido, de fortalecer tanto a Rússia. Então, olha que interessante. Com a pandemia, se descobriu que o mundo dependia muito da industrialização da China, dos insumos, principalmente insumos hospitalares. Eram praticamente todos dependentes da produção chinesa. Agora, com essa guerra, se descobriu que a força bélica do globalismo, dessa região ocidental, ela estava um pouco deixada de lado, e perceberam a grande ameaça
antes não tão declarada, mas agora com o avanço da Rússia, essa se tornou uma ameaça muito próxima, porque Putin, ele disse que invadiria apenas as regiões dos separatistas, que era uma parte da Ucrânia. Mas agora ele já avança, já ameaça também outras nações próximas àquela região, e isso deixou um sinal de alerta no globalismo. E a China, ela não se posiciona contrária à Rússia, porque a China também é uma ideologia que quer tirar essa hegemonia do globalismo. Então veja, nós temos esse bloco, Europa e Estados Unidos, nós temos a Rússia e nós temos a China. E a Rússia e a China são governos totalitaristas. Eles não se importam com a democracia. Já o lado ocidental estava tão impregnado com essa ideia de liberdade para, obviamente, para o lado voltado para o socialismo, para essas questões identitárias, mas nós temos que lembrar que eles têm deixado de lado a questão do cristianismo. Então, eles defendem os seus ideais, que tiram a identidade das sociedades, não é? As questões de gêneros, ideologias, milhares, centenas, dezenas delas, e elas tiraram, com este pensamento, a alma do Ocidente, que foi baseada no cristianismo, nos conceitos, nos preceitos morais do cristianismo. E conforme isso se perde, a sociedade ela vai perdendo a sua própria identidade e abre espaço para diversas outras adentrarem. E diferente do que acontece no Ocidente, o lado oriental, principalmente Rússia e China, independente de estarem errados, e estão completamente errados nessa doutrina totalitarista, autoritária, autocracia, porém eles possuem uma identidade, eles têm para quem olhar, eles têm uma direção para onde observar, então eles observam o seu líder, o seu governo, e aqueles que assim desejam, é óbvio que existem aqueles que são contrários, mas se apegam nessa ideologia que condena o globalismo, que condena essa modernidade promíscua que tira os preceitos que foram estabelecidos há séculos, há milênios. Quando falamos de China, né? A China é uma cultura milenar, a Rússia é uma cultura muito antiga e o Ocidente é uma cultura muito recente. Mas o que eu observo daqui para frente, e nós vamos precisar estar muito atentos às novas políticas que serão adotadas do nosso lado, do lado ocidental, será um momento muito estranho. Será um momento onde as economias, as políticas do Ocidente, elas se descolarão das regiões orientais. É isso que eu acredito que vai acontecer. E nós vamos precisar observar, é claro que aqui é uma especulação projetiva, mas por essa percepção da dependência econômica da China, da dependência do combustível, como a Europa depende do combustível da Rússia, do gás da Rússia, que vem da Rússia, essas questões vão mudar. E também essa questão dos fertilizantes da China, da Bielorrússia e da Rússia, porque sem esses fertilizantes, a questão da agricultura ela sofre certo impacto, porque a agricultura precisa dos fertilizantes para produzir de maneira exponencial, de maneira escalada, como é. Então, nós vamos precisar observar tudo que vai acontecer e deste fechamento, desta separação que provavelmente acontecerá
neste projeto mundial que interligaria o mundo, mas pode ser observado agora que não era isso o que o Oriente estava planejando, esta abertura muito fácil, esta facilidade em ceder terrenos para o Ocidente foi barrado. E eu acredito que a inteligência russa, ela saiba de algo que nós não sabemos. E é óbvio que eu não estou defendendo a Rússia, muito pelo contrário. Eles estão completamente errados, fazendo com que pessoas inocentes sofram, crianças morram. Mas com certeza nós também não podemos achar que o lado ocidental, com esses líderes que não tem nada de humanitários, não tem nada de sentimento cristão, eles são bonzinhos, muito pelo contrário. Então eu acredito que haja, como eu falei no outro vídeo, uma defesa pelo ataque. E nós sabemos que a guerra é cruel. Há um ditado que diz que a primeira morte que ocorre numa guerra é a morte da verdade. Então nós vamos ouvir um discurso do lado europeu condenando a Rússia, um discurso do lado da Rússia condenando o lado ocidental, mas nós provavelmente nunca saberemos o que se passa por trás de tudo isso, porque aqueles que estudam a Segunda Guerra, aqueles que estudaram a Segunda Guerra, sabe que os dois lados, tanto o lado vencedor quanto o lado de Hitler, que era o lado errado, eles mentiam para suas sociedades para que não houvesse um alarde, para que não houvesse um caos social. Então, a única coisa que saberemos de fato serão as decisões que serão tomadas nos próximos meses e nos próximos anos. Então, que a gente fique alerta, que a gente fique vigilante, permaneça com a compreensão de que muitos anticristos já agem em nosso meio, e os muitos anticristos podem vir de qualquer lugar, tanto em países totalitaristas, como é a Rússia, quanto em países democráticos, como nós conhecemos na pele, no Brasil e em qualquer outro país europeu ou americano. Então, permaneçamos vigilantes, em oração e sempre atentos, porque Jesus está muito próximo de voltar. Então, que nós nos apeguemos a essa esperança, a essa confiança viva que os evangelhos vão nos trazer, que é o retorno de Jesus, a promessa do seu retorno. E sempre sabendo que todos esses movimentos fazem parte de um desenhar da grande tribulação, porque a grande tribulação ela se desenha. Apesar de não estarmos nela, ela vai se desenhando, porque para que haja uma paz é preciso de um caos. Para que haja uma grande paz e um grande líder de paz, é preciso de um grande caos e grandes lideranças que provoquem o caos. Deus abençoe e até a próxima.